Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. E vamos para a aula de hoje aí, que a gente vai falar então sobre o samba, né? Que ele, na verdade, essa data de 1916 é a data do primeiro samba gravado, né? Mas o samba não surgiu exatamente em 1916, ele é mais antigo que isso, né? E é isso que a gente vai ver, tá bom? Então vamos lá. Começar aí com, antes da gente entrar no assunto, não sei se vocês já conhecem essa música. E ninguém aprende samba no colégio, mas é o que a gente está fazendo, né? Tá aprendendo. É porque nessa época que o Noel Rosa compôs essa música, seria impensável, na verdade seria impensável que alguém ensinaria isso no colégio, porque o samba era alvo de um preconceito muito grande, né? Por isso que eu coloquei aí. E essa provocação de que o samba se aprenderia, o samba sempre foi muito associado à malandragem, a botiquim, enfim, a esse ambiente, né? Então... mas hoje em dia dá para se aprender samba no colégio, sim, é o que a gente tenta fazer. Então vamos lá. Palavra samba, né, de onde que veio, né, essa palavra? Né? Ela veio, né, com certeza aí do quimbundo, né, ela veio, né, a palavra de origem africana, e ela é encontrada em diferentes pontos da América, né, ou seja, não é exclusiva brasileira, até porque... né, veio da África, quase sempre ligado, alguma ligação com o universo dos negros, né? E essa ideia do samba tem a ver com o batuque. A gente vai ver o que é o batuque, né? Mas a princípio a ideia de samba, ela tá ligada a, a uma festa, né? Assim como outras palavras que são usadas para substituir festa. Por exemplo, baile é uma delas atualmente, né? Mas antigamente, então, a ideia é que o samba seria um tipo de festa. Da mesma maneira que se fala pagode, a gente já viu, né, outra aula do pagode. Pagode é um tipo de samba, obviamente, né? Mas né, vou pro pagode, ao invés de falar vou para uma festa, tá bom? E o samba é a mesma coisa. Tem até uma música do Noel Rosa que eu não incluí aqui. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Quer dizer, pro samba, pra festa que você me convidou, né? Então essa é a ideia. Aí a gente tem a umbigada, né? A umbigada é uma dança, né, que veio do Angola e do Congo, que ela é muito importante, né? Então existiam os gêneros musicais anteriores e principalmente o lundu tinha isso, né? O lundu junto com a modinha, a gente verá isso em outra aula, foi os primeiros gêneros populares, né, brasileiros, que surgiram dos escravos até chegar ao samba. O samba então não foi o primeiro, né? Existem outros anteriores, né? Então umbigada era uma dança, né, que se encostava umbigo com umbigo, né? Por isso que chamam umbigada. Então feito pelos escravos, né? Então era uma dança bastante íntima, né? Bastante sensual e enfim, os senhores de engenho, né? Os donos dos escravos não viam isso com muito bons olhos, né? Feria a moral, os bons costumes, aquela coisa toda. Outra coisa do samba é que havia uma disposição em círculos, né? Então, como surgiu dos escravos, né? Então imagina que, né, havia um círculo de pessoas dançando, né? E outra característica do samba é esse canto responsorial com palmas, né? Então vamos ver sem essa questão da dança, por exemplo, um pagode hoje ainda não é, apesar de se chamar de pagode raiz, ele não, a gente vai ver que ele não é tão raiz assim. Mas não importa. O que eu quero mostrar aqui é, assim, coisas que até hoje estão presentes, né,
no samba. Tá, e assim vai, é só um trecho mesmo que eu queria mostrar. Então vamos lá, o que estava presente aí, né? Desde essa coisa mais primitiva do samba, quando o samba nem se chamava samba ainda, né? Disposição em círculos, só que não tem pessoas dançando em círculos, né? Hoje em dia, isso que vocês acabaram de ver, provavelmente chamam de pagode de mesa, alguma coisa assim, né? Bem que até hoje, modernamente, se tem ainda resquícios disso, disposição em círculo. O que é o canto responsorial? Responsorial é aquilo que responde, né? Então, você tem um refrão geralmente muito fácil das pessoas gravarem. Então, alguém fala uma coisa e outro responde. Aí responde oba, a resposta é oba, oba, e assim vai. Então, você tem um refrão, geralmente no samba mais antigo você tem um refrão, e uma outra parte, que aí se improvisava. Hoje em dia, isso que vocês acabaram de ver era como alguém compôs isso. Acho que era do fundo de quintal aquilo, não sei. Mas alguém compôs, né? Antes então era um refrão, às vezes muito fácil como esse, e com palmas, né? Que era um ritmo diferente, enfim, isso já é uma coisa mais moderna, mais nova, tá bom? Então muitos dos subgêneros de samba que a gente vai ver, eles mantiveram isso, tá bom? Ainda sobre, né, então sobre a origem, além da origem da palavra, a origem do samba. Então vou pegar duas músicas aqui que são conhecidas, né? Que pode confundir a cabeça aí de vocês. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Samba nasceu lá na Bahia. Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Então só eu esqueci de citar as músicas aqui, geralmente eu gosto de colocar. Essa primeira é do Vinícius de Moraes, se chama Samba da Bênção. E a segunda é o Diogo Nogueira que está cantando, Eu Sou o Samba, tá bom? Então vamos lá, o samba nasceu na Bahia ou no Rio de Janeiro? Cada música fala uma coisa, né? E aí, como é que é isso? Então vamos lá. Os gêneros anteriores, como eu disse, né? Lundu, a gente vai ver em aula separada, Lundu, modinha, choro, que é o que chama de chorinho, também vamos ter uma aula separada só para o choro, porque ele é muito importante na música brasileira. Aliás, os primeiros grupos de samba moderno, samba urbano, foram regionais de choro, e aí eles ficaram assim ainda por um bom tempo. Então esses grupos de choro, quando o choro começou a deixar de ser ouvido, eles foram tocar samba até como uma forma de sobrevivência. A gente vai chegar lá. E o maxixe, né? Essa palavra maxixe é uma fruta, não sei se vocês já comeram, né? Mas ele era um nome de um gênero musical que o primeiro samba, a gente vai chegar nele, né? Ele tem muito de maxixe, né? Ele é muito amaxichado. E aí a ideia, pelo menos o samba rural, ele nasceu na Bahia, sim, porque a ideia é que a Bahia foi o primeiro centro cultural do Brasil, né? Primeira capital, né? E o primeiro centro cultural. Então, a música que se fazia lá, né? Também vimos isso em parte da outra aula, então eu não vou repetir aqui. Existe o samba do recôncavo baiano, né? O samba chulo. E aí a gente viu um vídeo lá na outra aula, eu não vou repetir. Então você tinha um machete ao invés do cavaquinho, você tinha viola de arame, era uma outra coisa. Então esse samba rural, né? Então a gente está falando desse samba
que veio da Bahia. O samba mais antigo, provavelmente do século XIX, ou talvez até anterior. Não, anterior, perdão, não é, falei besteira, mas do século XIX com certeza. Então, esse samba, não tem uma gravação? Não. Por quê? Em 1901, chega no Brasil o fonógrafo, né, Casas Edson. O que é o fonógrafo? Ele era capaz de gravar som. Antes de 1901, no Brasil, né, isso foi inventado no século anterior, mas no Brasil ele chega em 1901 por um austríaco chamado Fred Figner, que ele veio para o Brasil para ganhar dinheiro com isso, né? Então ele foi a pessoa que fez as primeiras gravações e começou a vender, mas era muito caro comprar esses discos de cera ainda, né? Era o gramofone, enfim. Então, antes disso, a gente não tem essa gravação, né? E como nem tanta gente se interessava por isso, a outra ideia era transcrever em partitura, né? Então, no caso, né, do samba rural não tinha. A gente tinha do Machis, do Lundu, esses, né? Enfim. Então, ele começa, né, no século anterior, no século XIX, o meio de se propagar as músicas, já que não tinha como ouvir as músicas, a não ser que você estivesse no ambiente, mas, ou seja, não tinha como a gente conservar essa música para a posteridade, né, no caso, para mim, como professor, chegar aqui e falar numa aula, se não fossem as partituras, né? Então, imagina, os escravos, poxa, não eram, como vocês sabem, né, as condições que eles viviam, obviamente, eles não eram alfabetizados, mal eles sabiam escrever o seu próprio nome, quanto mais uma partitura, uma alfabetização. Então, os escravos não podiam fazer isso. A gente sabe a vida que eles levavam aí, né? E precisava de alguém interessado para registrar isso, né? Quando não tinha, aquele estilo ele ficava um pouco perdido. Então, por isso que ainda não tem música dessa fase, desse samba mais rural. Tá bom? Quando foi chegando no Rio de Janeiro, a Praça 11, no centro do Rio de Janeiro, aquela região da Praça 11, ela ficou conhecida como Pequena África, porque, né, tinham muitos escravos alforriados, ou depois, no caso da Lei Áurea, né, os escravos ficavam sem trabalhos, e aí eles, por isso até essa coisa da malandragem no samba, né, porque, e aí, foi libertado, legal, você não é mais escravo, mas você também não tem trabalho, só que agora você precisa trabalhar, e aí nem sempre tem trabalho, ele não saiu de escravo para trabalhador de carteira assinada, então muitos viviam de bico, pintou uma obra, pintou né, aquela coisa do bico. E aí, enquanto não tinham trabalho, eles ficavam ali à toa nos botequins conversando. Então, isso, né, já do final do 19 até essa parte aí do samba que a gente vai ver. E as improvisações, que são composições coletivas. Eu dei o exemplo de oba, lelele, oba. E aí alguém, vai, você improvisa. E aí o cara vai lá e canta alguma coisa. Essa era a ideia do samba mais original, tá bom? E aí esse samba do Recôncavo Baiano, né, de Santa Maria da Conciliação na Bahia, quer dizer, aquela região ali, né, os chamados samba chulado, tudo já falei, machete, e aí tem os passos da dança, né, tem um corta-jaca, separa o visgo e apanha o bago, né, e tem o miudinho dançado pelas mulheres. O miudinho é basicamente a maneira de sambar individualmente hoje, né, quando alguém samba, principalmente a mulher sambando, né? O homem já criou um passo um pouco diferente, mas baseado nela, né? Era esse passo chamado miudinho que veio do samba baiano, né? Do samba rural, tá bom? Que consiste em arrastar chinelas na ponta do pé no meio de uma roda. Então você tem a ideia da roda, como eu acabei de mostrar, a roda de samba, que hoje em dia é o pagode de mesa. O pagode de mesa, geralmente você tem os músicos na mesa, né? Ali a ideia era que todo mundo fazia uma roda, quem dançasse iria para o meio dessa roda. Bom, essa ideia do jogo de quadril, do miudinho, que até hoje tem, né, no jeito de sambar. A ideia é que um de cada vez era como se fosse um solista, né, vai você. Bom, e aí na coisa da dança que eu vou mostrar mais à frente, que a dança de salão, né, gafieira, né, que aí veio bem depois disso, tá bom? Então vamos lá. No Rio de Janeiro, no final do 19, início do século 20, né, começa a surgir essa figura das tias. As tias são sempre as baianas, né? Tanto que
para se homenagear isso que eu vou falar, as escolas de samba, elas têm as ala das baianas. O que é ala das baianas? É para homenagear essas tias, chamar de tia. Sabe quando uma mãe do amigo seu, até hoje você não sei, né, mas muita gente chama de, obrigado, tia. Então, mas essas tias eram baianas mais velhas, elas lideravam famílias, quer dizer, era mãe de família, aquela coisa da mãe, da coisa antiga, da mulher cuidar da casa, do pai sair para trabalhar, então elas eram, quem tomava conta daquilo, e elas organizavam não só a casa, arrumar, passar, aquela coisa toda, até porque, né, essas tias, né, baianas eram quase que todas ex-escravas, então não tinha uma empregada doméstica, não é dessa classe que a gente está falando. Então ela organizava a casa, era como se fosse fazia o papel da empregada, muitas até hoje, religião e o lazer, né? Então nessa parte de lazer elas organizavam as festas, né? E aí nessas festas que de fato surgiu esse samba carioca, enfim. E aí você tinha as figuras importantes, por exemplo, a tia Amélia, que era mãe do Donga, tinha a tia Persiliana, mãe de João da Baiana, quer dizer, Donga e João da Baiana são compositores importantes aí do samba, tá bom? E a tia Ciata, e eu não botei de quem era a mãe aí, e a tia Ciata, acho que era mãe do Pixinguinha, bom, não era, era mãe de alguém, desse mole aí, agora eu não me lembro. E a música pelo telefone, que teria sido composta na casa da tia Ciata. Bom, por que eu falei dessa música chamada Pelo Telefone? Essa música foi o primeiro samba gravado em 1916, tá bom? Então, essa música ela é importante porque ela foi gravada, enfim, a gente grava isso que a gente vai falar bastante dela, né? Então tem essa citação aí, né? A casa de tia Ciata assumiu a dimensão quase mítica como um lugar de origem do samba carioca, né? Então foi um lugar muito importante, né? Porque surgiu o primeiro samba gravado, mas não só por isso, né? Porque as pessoas frequentavam isso bastante, né? Aí a gente tem aí a ideia da batucada, né? O que é a batucada? A batucada a ideia era ligada à capoeira, né? Hoje em dia está bastante associada ao samba, tá bom? Então você tinha esses... Bom, eu não busquei eu não busquei um vídeo aí de capoeira, que eu acredito que a maioria conheça, tá bom? E então a gente tem essa coisa a capoeira até hoje, né, é tocada com berimbau, etc, com alguma coisa, se tinha um pouco mais de batuque, às vezes tem um atabaque, alguma coisa assim, né, e aí você tinha aquele som que não era propriamente o samba exatamente, mas seria uma manifestação popular negra, mas um pouco mais violenta mesmo, né, então e a capoeira foi uma variante do samba de umbigada, no caso, né? Era um tipo de... Então você tem na capoeira também o canto responsorial, que alguém responde, palmas, você tem gente batendo palma, e aí, ao invés da umbigada, você tem a pernada, né? Aquele movimento que o capoeirista dá para atingir o adversário. Ah, mas o fulano, eu conheço um cara que é capoeirista, ele diz que capoeira não é uma luta, é uma dança. Ok, hoje em dia se tem essa consciência, né? Mas assim, é importante dizer que surgiu como uma luta mesmo, tá bom? Isso daí não tem dúvida. Se hoje em dia virou uma outra coisa cultural, ok, tá? E seria essa forma vista como mais primitiva, né? E aí a gente tem o primeiro samba gravado, que se chama Pelo Telefone, de Donga. Vamos ouvir ele antes de mais nada, para a gente depois fazer alguns comentários. Pelo Telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar
que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Tomara que tu apanhe pra não tornar fazer isso, tirar amor e tudo. Bom, eu não vou deixar a música inteira. Quem tiver curiosidade tem nos... Isso tudo eu peguei do YouTube, na verdade, né? Mas primeiro vocês veem, vocês ouçam a gravação e pensam assim, caraca, isso é samba? Né? Então, já é a primeira coisa, né? Não tem uma coisa muito... Então você tem aqui, inclusive, Outros depois fazer teu feitiço. Você tem um piano tocando, uma clarinete, aí você fica, né, pensando, caramba, isso é samba, né? Mas enfim, tem algumas questões aí tecnológicas. Primeiro, que nessa época a gravação era muito difícil, você tinha que ter instrumentos muito... com intensidade sonora boa, com bom volume sonoro. Então se usava muito piano por causa disso. Piano é um instrumento grande, com bom volume, né, para gravar. Lembrando que era uma gravação manual, o cara ficava ali operando e captava tudo por um único microfone. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia bem diferente, mas muito diferente disso. Grava por faixa, gravação elétrica, tá bom? Então tem a coisa do instrumento, né? Segundo que foi a primeira experiência ali, né? Então isso é praticamente um machixe, né? Essa música anterior, tá bom? Nada surge como gênero já de uma forma revolucionária. As coisas vão se compondo ao longo do tempo. Esse foi o primeiro gravado, né? E aí depois disso, né? A gente vai ter essa primeira fase orquestral e depois, quando entra no samba urbano, a gente vai ter esses regionais de choro para tocar, né? E aí tem essa discussão, né? Se é machixe ou é samba, né? Aí, a ideia é que isso seria uma música coletiva feita na casa da tia Seata. Eu consultei aqui na internet, eu acho que ela não era mãe de nenhum músico, eu acho que eu me confundi, tá bom? Mas assim, era uma casa muito importante porque todos os grandes compositores, futuramente depois, frequentaram essa casa e também meio que conheceram os sambas lá, né? Então, numa entrevista do Jornal Globo, né, o Donga falou assim: recolhi um tema melódico que não pertencia a ninguém e o desenvolvi. Tá bom? Que seria esse refrão: o chefe da polícia pelo telefone mandou avisar. E seria isso, tá bom? Então o que acontece? A gente está aí em 1914. Nessa época, começava a se falar do autor, do direito autoral. Acho que todo mundo já ouviu falar em direito autoral. A música é do fulano, é do ciclano. Gente, antes disso não tinha nada disso, tá? Não tinha essa coisa tão importante, porque, vamos lá, a gente está aí num momento de transição. Eu falei que antes do século XX, do 19 para baixo, a maneira de propagar música, pelo menos no Brasil, era partitura. Quem escrevia partitura tinha que registrar, então tá tudo certo. Bom, a música é minha, como é que eu sei que é dele? Porque a partitura está registrada. Depois começou a ter a gravação, e aí, como é que faz? Então, esse samba que veio da Bahia, um samba rural, não tinha, quem é o dono? Não tinha um autor, não tinha um compositor, era um grupo que fazia. Então essa música foi feita na casa da tia Seata, o Donga provavelmente estava lá e falou, para eu gravar eu tenho que registrar, e agora? Ele registrou como dele. E aí, depois, eu não vou entrar em esmiuçar aqui, mas vai ter uma série de conflitos, né, sobre isso, né, o fulano que grava música de ciclano é alguém que paga para ter uma música, porque a partir do momento que você paga, você detém os direitos autorais. Então, o samba era uma coisa que as pessoas faziam por divertimento. Começou a envolver dinheiro, amigo, aí o negócio fica complicado. Então, né? E aí,
Então o samba, pelo telefone foi o primeiro samba gravado? Não, segundo o Carlos Sandrone foi o primeiro samba gravado de sucesso. Parece que teve outros, assim, alguns meses antes, né, registrados como samba, né? Então, como assim? Vocês viram que no início alguém falou assim, pelo telefone, samba de... né? Aqui, vou voltar no início aqui. Isso era comum na época, as primeiras gravações, alguém ia lá e anunciava. Pelo telefone. Samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro. Samba carnavalesco gravado por Baiano, que era esse cantor, né? Então, se tinha essa coisa de se anunciar a música e de falar o gênero, né? Música tal, valsa de não sei quem, lundu de não sei quem, machixe de não sei quem, né? Enfim, né? Tem uma certa teoria de que até se falava isso nessa época do início das gravações, porque tinham muitos analfabetos, as pessoas não sabiam ler direito, não sei, eu já ouvi descartar essa hipótese também, não se sabe ao certo, né? Mas tinha esse costume, isso né? E aí eu tinha colocado a letra aqui, eu vi que sumiu, né? Mas aí tinha a letra, essa letra que vocês acabaram de ouvir, né? E aí a letra original era: o chefe da polícia pelo telefone mandou avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. E aí era meio que um refrão, e ele mudou um pouco a letra, e aí disse que era dele, tá bom? Por isso que ele falou, era um tema folclórico, né? Porque era uma coisa mais rural. Enfim, depois a gente vai ver que tem outras gravações aí de temas folclóricos aí que envolveram algumas polêmicas. A própria Asa Branca, quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, também era um tema folclórico, uma terça acima, enfim. E aí o que acontece, né? Na década de 30, começa a se ter uma busca pela identidade nacional, tá bom? Pelo que é brasileiro. Na verdade, um pouco antes, né? Vocês devem ter estudado a Semana da Arte Moderna, né? 1918, se não me engano, já tinha essa preocupação do que é uma arte brasileira, o que é uma cultura brasileira, o que é nacional, o que não é, porque no caso do Brasil... América Latina toda, né? O Brasil não foge dessa, né? É muito complicado. Aqui é tudo muito misturado. Tem muita cultura portuguesa, tem muita cultura europeia misturada com cultura africana, né? E aí, nessa mistura, se buscava o que é nacional, né? Que é uma discussão complexa, porque se for pensar o que é nacional, nacional mesmo, é muito complicado, porque o que é de fato brasileiro, né? Na verdade, é uma mistura de dois continentes, né? Mas se for olhar para um outro lado, pode-se entender que nessa mistura de dois continentes é algo brasileiro, porque precisou estar no Brasil para isso. Enfim. Desculpa, a Semana da Arte Moderna estava escrita aí na minha tela. 22, eu falei 14. Eu adiantei um pouquinho. Interessava os ideólogos dos anos 30 atribuir respeitabilidade a um produto musical. Então, na década de 30, a gente tem Vargas como presidente ali, aquela década inteira. E aí, ele vai propor um governo nacionalista, etc. Uma coisa muito cívica, né? Essa coisa do nacionalismo que voltou à moda um tempo atrás, de uma maneira muito estranha. Mas aí ele vai, então... Ainda não tinha um grande produto brasileiro, né? Então, o Vargas ele vai trazer, junto com essa ideia, isso, né? Então, o samba ele se profissionaliza, né? E aí vai trazer... Então, eu não vou conseguir tocar aqui, essa aula já está muito grande, mas busca no YouTube Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Brasil, meu Brasil, brasileiro. Tá bom? E aí... essa coisa da exaltação ao Brasil, né? Isso como produto nacional, então ele começa a ser exportado, principalmente por conta do samba de exaltação. Carmen Miranda também é outra figura que vocês podem procurar, que foi
representou muito o Brasil lá fora, então tinha apoio oficial, porque cantava esses sambas de exaltação ao Brasil. Ela vestia, a Carmen Miranda tinha uma touca que vestia uma banana, que era uma fruta tropical, enfim, tinha toda essa representação do Brasil lá fora. O samba ele foi o primeiro produto assim, né, que ficou famoso como ir pro exterior para falar do Brasil, né? A gente tem o samba, né, tanto que se fala muito, né, do gringo, que só conhece samba, caipirinha e futebol, né? Então, esse estereótipo, né? Mas, na verdade, um tipo de samba que a gente vai ver depois, que a bossa nova, ele foi muito mais propagado, na verdade, do que esse samba de exaltação inicial, né? Mas foi o primeiro passo, né? Então, a bossa nova, ela até hoje é conhecida por muitos estrangeiros, e a gente mesmo não conhece nada, né? Por isso que a gente vai ter uma aula separada só sobre bossa nova. E aí, antes de Vargas projetar isso, né, então antes desse final da década de 30, né, tinha uma perseguição muito grande aos sambistas, né? E aí tem o Cartola falando, né, no meu tempo as rodas de samba muitas vezes eram dissolvidas pela polícia, visto que samba naquela época era coisa de malandro e marginal. Porque eram essas pessoas, como eu disse, né, ficavam ali vivendo os bicos, aí ficavam no botequim entre um trabalho e outro, bebendo, enfim, cachaça, alguma coisa, e aí era atribuído a isso, e de fato essas pessoas praticavam essas músicas, né? O que é lamentável de fato é o preconceito. Então você, né, pega com um violão, um tamborim na mão, você é um marginal, né? Veio daí, até que o Vargas foi lá e começou a vender isso como um produto, né? Que é mais ou menos o que não acontece isso com o funk. Não estou querendo comparar o funk com o samba, mas são gêneros diferentes, são contextos diferentes, qualidades musicais diferentes, porém qualidade diferente no sentido de que um só tem um ritmo, aquela coisa do rap, enfim. Um não é menos que o outro, né? Mas a ideia é que o samba aconteceu isso, né? E aí, quando se tenta criminalizar hoje por lei o funk, tá tentando se fazer o que já se fazia com o samba, né? Porque o samba ele não era criminalizado por lei, né? Mas naquela época não se tinha tanto ali os direitos humanos para ficar em cima, né? João da Baiana também, outro, dando declaração: fui preso várias vezes por tocar pandeiro, tá bom? Então era nesse o nível. Voltando um pouco, depois do samba rural, a gente tinha esses primeiros sambas, quando começou as pessoas chamavam isso de samba. Então você tinha, como eu disse anteriormente, a capoeira, que seria um samba, uma batucada, né, na verdade, aquela coisa muito batucada, muito mais oriunda das classes populares, muito mais vista como ruim esteticamente pelos ouvidos da classe média, ou da classe, né, mais abastada. E você tinha, em contrapartida, o samba de partido alto, que era um samba mais, então esse é chamado de samba canção, né, futuramente. Um samba mais melodioso, um samba mais agradável aos ouvidos daqueles que gostavam de uma música mais europeia, tá bom? Vamos dizer assim. E aí, então, você começa a ter dois tipos de samba diferentes, né? Então, nessas reuniões na casa das tias, né, tem relatos que falam assim, como se você pensa numa interface de uma casa, a entrada principal é a sala, aí você vai caminhando mais para os fundos, você tem a cozinha, e da cozinha você sai para os fundos, que é um quintal. Ainda tem muitas casas assim, né? No Brasil, no Rio de Janeiro, pelo menos, né? E aí você tem então ali nos fundos seria a batucada, seria uma coisa mais selvagem, uma coisa mais para classe baixa, alguma coisa assim. E na sala de estar, que é uma parte principal da casa, né, você tem, por essa classe média, começa a ter esse dito samba de partido alto. Professor, é o pagode de partido alto? Não. O pagode de partido alto veio disso, mas o resultado sonoro é uma outra coisa.
bom? Qual era a ideia? Dois cantadores de parte coral do refrão, ou seja, alguém cantava a parte coral, tinha aquela coisa responsorial, né? E aí a parte solada, cada um improvisava um verso, como eu falei, né? Era cantado em roda, né? Você tinha uma roda ali dentro da sala, né? A ideia da roda de samba de novo, né? Só que sem as pernadas da capoeira, sem um batuque tão agressivo. Era uma coisa mais melodiosa. Aí você tinha já começa a ter o cavaquinho, que é um instrumento, na verdade, da Ilha da Madeira, né? Que em Portugal veio de lá. O violão, que já tinha em músicas anteriores. Então você começa a ter aqueles instrumentos do choro até, né? A ideia do regional do choro, flauta, violão, cavaquinho. Às vezes alguma percussão, às vezes ainda não, né? Uma coisa mais, que eles se diziam civilizada, mais aristocrática, né? E não era o samba cantado em desfile, tá bom? O desfile começou depois, né? Era, então, esse samba de partido alto. A letra foi parar aí, né, pelo telefone. Eu acho que eu troquei as ordens dos slides. Eu vou deixar aí quem quiser dar pausa e ler, para não perder tempo aqui, tá bom? E aí a gente pula aqui para essa música do Ismael Silva. Então a primeira gravação foi em 1916 e a gente tem 15 anos depois, né, esse início dessa fase urbana, né? Vamos ouvir primeiro a música, para vocês ouvirem a diferença do pelo telefone para essa. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade, agora estou sabido, não vou atrás de... Tá, então quem quiser ouvir o resto tem no YouTube. Vamos lá. E aí você tem um diálogo que ficou famoso, visto nos livros sobre samba, né, que é esse diálogo do Sérgio Cabral. Vocês lembram que tinha um governador, Sérgio Cabral, né? O pai dele era um escritor, né, sobre música popular, assim, bastante famoso, né? E aí entrevista do Sérgio Cabral com o Donga, com o Ismael Silva, né? E aí ele chega, né, como... E aí, o que é samba para você? O Ismael Silva fala, samba é pelo telefone. Não, eu troquei as figuras, né? Na verdade, onde é o Donga é o Ismael Silva. Tá bom? Então o Donga fala, samba é pelo telefone. Ismael Silva, pelo telefone não é samba, é machixe, né? Aquele primeiro que vocês ouviram. Aí o Ismael pergunta, para você o que é samba? O Ismael Silva fala, se você jurar, essa música que a gente acabou de ouvir. Aí o Donga ele provoca, ele fala, se você jurar não é samba, é marcha. Então, o que importa daqui? Não importa se é samba, se é marcha, o que é? É que ainda não tinha uma identidade, né, exatamente formada do samba. Por que pelo telefone é samba? Porque o Donga, quando registrou como samba. E aí virou o primeiro samba gravado de sucesso. É isso, tá bom? E ele teve que colocar um outro instrumental que tinha lá disponível. Esse daí você já vê que já é um samba diferente, já tem cavaquinho, já começa a ter. Mas mais que isso, é esse samba urbano, esse samba sincopado que começa na década de 30. Que aí é que o samba de fato vai dar um impacto por conta do nacionalismo do Vargas também, mas por conta dele ter... Aí ele se modificou, ele sai daquela coisa machixe e vira uma coisa mais sincopada ainda. O que é uma síncope? A gente precisa entender o que é uma síncope. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples e eu digo para vocês que eu vou gravar uma outra aula pequena de alguns minutos, mais completa disso, para explicar o que é síncope de uma forma bem simples. Mas a ideia é o seguinte, eu tenho aqui naquele BandLab, naquele aplicativo, eu tenho uma música que ela, a princípio, ela não é sincopada. Tá? Aquilo que não é sincopada, geralmente se diz que é uma música mais quadrada. Por que quadrada? Porque ela respeita a métrica. Então você tem aquela 1, 2, 3, 4. E aí as notas elas coincidem com essa palma aqui, né? Então ela vai coincidir com o metrônomo.
Quer ver, ó? Vamos ouvir aqui rapidamente, ó. A nota ela vai junto com o metrônomo. Tá bom? Isso eu peguei, isso na verdade era um samba, aí eu tornei ela quadrada. Se eu quiser voltar ela à forma original, o que eu tenho que fazer? Olha só, dá uma olhada aqui na tela. Eu vou selecionar todas as notas, isso para vocês entenderem o que é a síncope, né? A síncope, ela é um deslocamento, então olha o que eu vou fazer. Eu selecionei todas as notas, eu vou arrastar todas elas de uma vez, um quadradinho para a direita. Olha aqui, ó, ela estava aqui, ela veio para cá. Eu desloquei tudo, um quadradinho para a direita. Ou seja, eu desloquei tudo um quarto de tempo. Isso, ela vai deslocar, ela vai atravessar o que seria o padrão europeu. Você tem um padrão europeu aqui, né? Ou seja, o padrão europeu te diz que a nota ela tem que coincidir com isso aqui, né? O que eu faço? Eu pego essa nota e eu desloco ela fica atravessando esses compassos, tá bom? De uma forma bem simples, o samba é isso. O que vai mudar? Vai mudar vai ficar a mesma melodia, mas deslocada. Tá bom? Então ela vai ficar deslocada. Eu vou fazer isso em outra aula, porque além de eu querer encurtar essa aula aqui, com certeza vai ficar muito grande. Tem a coisa dos direitos autorais, se eu pego essa música completa, o YouTube pode ir lá e me vetar. Não, se bem que essa aula eu não vou postar no YouTube, é por causa do tamanho mesmo. Então vamos lá. Então a gente tem essa síncope, grava isso. Síncope é uma característica muito importante da música brasileira no geral, mas no samba ela é muito, muito utilizada, é uma coisa muito, muito característica. Então aspectos musicais, perguntei, síncope. Muito importante, síncope, que é quando você desloca o tempo forte para o tempo fraco, bom? Você desloca. Isso é associado à malandragem, socialmente, né, musicalmente, é isso, a explicação. Isso é deslocado à malandragem, quando você atrasa. Então, no outro exemplo que eu vou dar, eu vou pegar uma música do senhor e vou colocar ela original e ela interpretada ela original ainda era machixe, né, e ela interpretada depois pelo Zeca Pagodinho. O que ele faz? Ele pega tudo e desloca, né? Então isso é associado até hoje, né, à malandragem. Eu não vou fazer agora aqui. Então vamos lá. O repertório folclórico, como vimos, estava confinado à sala de jantar. Aquilo que eu falei, né? Introduzido na sociedade significa torná-lo público, fazer passar a sala de visitas a festa civilizada, né? Ou seja, sala de jantar é uma coisa no meio da casa, então você pega aquilo que não seria tão civilizado e civiliza ele, é o samba canção, né? Como diz Dongo em outro depoimento, significava mostrar àquela gente que o samba não era aquilo que pensava, ou seja, que as melodias cantadas no samba de umbigada também poderiam, com certas adaptações, como veremos, ser cantadas nos bailes de carnaval, né? Então, o que acontece? O Dongo ele já gravou aquilo ali como samba carnavalesco, né? Então ele propôs, já existiam os bailes de carnaval, né, eram as marchas, e aí tenta se adaptar. Então agora o carnaval é o samba. Ele tentou uma coisa que deu certo e ficou até hoje, tá bom? Sem as umigar. Então teve uma adaptação, não era o samba original, né? E aí você tinha, os velhos ficavam na sala da frente cantando partido alto, os jovens no quarto cantando samba corrido, e no terreiro ficava o pessoal gostava da batucada, né? Que era a capoeira, né? Então alguns exemplos de grandes sambistas: Noel Rosa, Senhor, Ismael Silva, Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, enfim, outros. Eu peguei os mais antigos, né? Vamos ouvir um trecho do Noel Rosa, a música conhecida. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Bom, também Noel Rosa, Conversa de Botequim, quem quiser procura para encurtar a aula. 1934, então agora a gente já vê uma música, ouve, né, uma música que a gente fala assim, poxa, isso daí tá com cara de samba então, né? Agora já parece samba, né? Aí eu botei uma foto aí do lado do Noel Rosa, você vê que ele já é apesar de todos os outros, né, Donga, etc., todos negros, aí você já vê um branco, né, aí ele já começa a ter essa mistura, né. O Noel Rosa foi um cara importantíssimo, ele teve uma vida muito curta, viveu muito pouco, né? E aí você vê na música, você já ouve o cavaquinho, você já ouve uma coisa que lembra bastante o samba, aí já é o samba mais atual, né, ao contrário dos outros dois que eu passei, né, o Pelo Telefone e o Se Você Jurar, tá bom? Se Você Jurar já se aproxima mais disso. Agora você fala, agora eu tô ouvindo samba. Você já não vê uma percussão tão presente, né? Não tem um pandeiro, um surdo ainda, tá bom? Mas a forma dos instrumentos harmônicos e melódicos, ela já é bem próxima do samba de hoje, né? E a própria letra, né, fala sobre Conversa de Botequim, o nome, né, quer saber o resultado do futebol, uma boa média que não seja requentada, né, aquele café com leite. E aí a gente tem aí agora a parte do carnaval, né, como que aconteceu isso do samba ser associado ao carnaval. Então quem veio antes, o samba ou o carnaval? O carnaval veio antes, tá bom? Com certeza. Na verdade, a ideia do carnaval, ele já surgiu desde o Egito, há milênios de anos atrás, aí depois ela foi passando pela Grécia. O carnaval europeu, essa coisa de máscara, de ter alguma música. Não era samba, na Europa não tinha samba. Quando veio para o Brasil essa ideia de carnaval, né, no início do século XIX, né, porque na Europa o carnaval, né, os bailes de carnaval, a coisa das máscaras é sempre associado à elite, tá bom? É sempre associado à elite. Só que o povo começou a fazer o seu próprio carnaval, né? Era chamada de intrudo, inicialmente. Era uma festa de rua barulhenta, por vezes suja e violenta. Isso tá entre aspas porque eu peguei de um texto, tá bom? Tem no final as referências disso. É a tradição portuguesa, tá bom? De tocar bombos e zabombas, né, à frente das procissões. Tá bom? Então seria uma coisa, uma festa de rua, né? Já brasileira. Ela foi migrando dessa coisa católica para virar uma coisa profana. Na metade do século XIX, esse intrudo começa a se misturar com, de fato, o carnaval europeu, né? Ele era só uma festa barulhenta e aí começa a ter essa coisa do baile de máscara, etc., né? E aí você tem as músicas do século XIX, não exatamente mais populares. Digamos que músicas consumidas pela corte, pela nobreza, sendo que não são músicas para apreciação, como Schubert, Mozart, Chopin, etc. São músicas mais animadas, né? Músicas mais dançantes, que na época era polka, shot, valsa, mazurca, enfim. Então você começa a ter esses bailes, tá bom? E aí começa a surgir a ideia dos ranchos, né? O rancho era um festejo natalino, era uma coisa católica, portuguesa ali. Isso começa a ser deslocado para o carnaval, para essa coisa popular, essa coisa como diz aí, barulhenta e suja, né? E aí isso começa a se misturar, né? Essa coisa de rua com os clubes e sociedades, gostou daquilo e começa a fazer uma versão elite lá desses ranchos, né? Essas classes altas. Então, só que aí você começa a ter as palavras para diferenciar essas festas, né? E o carnaval, ele ainda ocorre, né, sempre 40 dias antes da Páscoa, né? Quaresma antes da Páscoa. Então, você tem uma data oficial ali de carnaval, né, para isso. Então, você tem na classe alta, você chama de clubes e sociedades. Sociedade, né? Os cordões, ele integra um pouco das duas coisas. Seria uma versão, né,
tem cordão do Bola Preta até hoje, né? E os ranchos e blocos, que são as classes populares, né? Então esse nome de rancho e de bloco está ligado ao carnaval de rua, né? E aí em 89 você tem a Chiquinha Gonzaga, que a gente vai ver na aula de choro, né? Ela faz a primeira música carnavalesca, música específica para o carnaval. Eles cantavam qualquer música, né? Que é o Abre Alas, bem conhecido. O Abre Alas que eu quero passar. É da Chiquinha Gonzaga, isso em 1889, é muito tempo, né? E aí a gente estava aí no século XIX, no século XX você continua tendo lá essa coisa dos bailes carnavalescos, o Donga que fez o samba carnavalesco, essa ideia de tentar o samba, ele vai tendo penetração ali, então você tinha as marchinhas, né, e o samba carnavalesco, né, e essa ideia desse samba sincopado, né, que é esse samba mais moderno, né, e aí você começa a encaixar o surdo e o tamborim, que é para o pessoal sambar, né, que são as pessoas lá da Estácio, né. Esse samba que surgiu lá com o Ismael Silva que eu falei, tá bom? E em 1926 você tem a primeira escola de samba, que tem o nome de Deixa Falar, que depois se transformou em Estácio, né? E aí, durante a década de 40, você começa a ter, né, passa um tempo, então você já começa a ter os desfiles da escola de samba, desde 1932, aí já surge Mangueira, Unido da Tijuca, etc., tá bom? Em 1940 você começa, mas então não tinha um enredo, era um desfile de pessoas cantando e sambando daquele jeito. Em 1940, né, aí começa a usar as fantasias, né, o baile de máscara europeu, isso começa a se transformar. Você tem também no carnaval egípcio, você tinha a ideia do carro alegórico, isso tudo ainda de forma primitiva. Em 1940 que a coisa vai se organizando, o samba se populariza, aí os desfiles começam a ter os enredos, né, que cada escola de samba, quem já viu um mínimo de carnaval sabe que tem um enredo, tem um tema ali que vai homenagear alguém, vai falar sobre X, sobre Y, e aí você tem um samba específico para aquilo, né? E aí começa a fazer sentido você falar de samba de meio de ano e samba de carnaval, né? O de meio de ano, né? Tem gente que usa essa expressão sambista até hoje. E aí, décadas depois, só em 1984, uma coisa mais recente, se constrói o sambódromo. Tem a foto aí em cima, né? Que é a Marquês de Sapucaí, né? Que é onde se desfila, onde se desfilava ali na Presidente Vargas, que era perto ali do sambódromo, né? E aí, como personagem desse desfile, você tem o mestre-sala e porta-bandeira, né? Quem que era o mestre-sala e porta-bandeira, né? O porta-bandeira segurava a bandeira da escola, e o mestre-sala ele defendia, era um capoeira que defendia essa bandeira, porque as escolas concorrentes, elas tentavam roubar na base da porrada mesmo, tentavam roubar a bandeira e se vangloriar daquilo, né? E aí o mestre-sala ele protegia, era um capoeira que ele protegia. Pode ver que os passos do mestre-sala tem a ver com isso, tá bom? Aí, quando acabou essa coisa mais violenta, os passos, né, ele lembrava muito o minueto, né, que é uma dança francesa, né? E aí você tem, como já falei, ela das baianas, né, para homenagear. E agora a gente vai falar de alguns subgêneros para tentar acabar aqui. Então a gente tem o samba de roda, que é o samba mais rural, mais primitivo, tá bom? O samba carnavalesco, que ele tenta substituir a marcha, eu já falei um pouco de todos eles, né? O samba do meio de ano, né, que depois foi chamado, que é o samba do Partido Alto, esse samba mais rural. Aí você tem o samba choro, né, que é o chamado samba canção. Vamos ouvir só um trechinho bem pequeno, se eu conseguir. Escravados pela ingratidão, sabes também quanto é passageira essa desavença. Qual a ideia disso aqui? A ideia disso aqui é que isso é um choro. O choro é uma música instrumental que a gente vai ver, tá bom? Quem quiser ouvir, essa música se chama Doce de Coco, está sendo cantado pela Zélia Duncan, tá? Só colocar Doce de Coco cantado, vai ter outras interpretações. Que se você botar Doce de Coco, você vai ouvir o choro, que é instrumental. Então você tem um samba choro, você começa a colocar letra no choro. Você tem um samba de break, que é quando você para de cantar. Já no campo de Santana, ouvir o velho e bom som, trombone, sax e pistão.
traje era esporte, o calor estava forte, mas eu fui de jaquetão para causar boa impressão. Naquele tempo era o requinte, o S120, eu não gostava de blusão. É uma questão de opinião. Eu passei pela portaria. Então, samba de break nada mais é do que você botar esse break. Todos os instrumentos param e às vezes o cara conta uma história no meio da música. Nesse caso aí não, ele só falou uma frase, ele pode improvisar alguma coisa. Os músicos realmente param de tocar. Isso fez muito sucesso em 1936, tá bom? Na década de 40, então, começa a surgir o samba enredo, né, que é a coisa que eu já falei, né? E aí você começa a ter, né, o samba exaltação, também já falei, Ari Barroso, etc. Né? Você tem o samba de gafieira, que aí você não tem mais essa dança individual da mulher sambando, ou do porta-bandeira, do mestre-sala, nada disso. É uma dança de salão, né? Dança de par, né? Que era, gafieira nada mais era do que os bailes populares, né? Com dança de salão. Mas musicalmente falando, o samba de gafieira ele começa... Ele usa muito sopro, né? Saxofone, trompete. E aí você tem esses bailes, né? Então até hoje você tem o samba de gafieira, ele como gênero musical, ele não é uma coisa específica, mas ele é um pouquinho diferente, ele tem a instrumentação mais apropriada. Aí você tem depois a bossa nova, que é um tipo de samba, mas que a gente vai abordar de forma separada, tá bom? E o samba jazz, que é o que deu origem à bossa nova. O samba jazz, o samba jazz, né, quando você mistura o jazz com o samba. E aí a bossa nova nada mais é do que isso. Só que o samba jazz ele é instrumental e a bossa nova ele é uma coisa cantada. E aí, na década de 80, a gente também já tratou numa outra aula, a gente tem o pagode, né, que tem o raiz e tem o romântico. Então vamos ver uma gafieira, como que seria essa ideia da orquestra de gafieira. E tem um DVD do Zeca Pagodinho que chama Gafieira, tá bom? Eita. Pega o baile calmamente, com muita gente dando voltas no salão. Tudo vai bem, mas eis porém que de repente o pé subiu, alguém de cara foi ao chão. Não é que toca um sujeito. Você tem até um maestro, né? Você vê que ele é uma coisa considerada mais refinada, mais rebuscada, quer dizer, nesse DVD do Zeca, né? As gafieras, como eram bailes populares, né? Você não tinha essa coisa do maestro, mas você tinha um grupo bastante voltado ali para os sopros, né? Comportado, ficou tarado quando viu a Dagmar toda soltinha dentro de um vestido saco, tendo ao lado um cara fraco, foi tirá-la pra dançar. O moço era faixa preta, simplesmente fez o toca rebolar sem bambolê. A porta pé. Então, ó, quem gosta do Zeca Pagodinho, eu recomendo esse DVD, ele é muito bom mesmo, tá? E aí tem a coisa da dança da gafieira, que eu não achei naquele DVD. Eu queria uma orquestra tocando junto com um casal dançando. Então, essa coisa fácil de se dançar aí, né, para não dizer o contrário. Não tem nada a ver com aquele movimento mais sensual do samba, né, de roda. É uma coisa que foi se adaptando, é uma coisa bastante coreográfica, bem difícil de se dançar. E você tinha a ideia dos bailes de gafieira, seriam esses sambas, não só sambas, boleros, outras coisas. Os bailes, que é uma coisa que tá se acabando. Eu já cheguei a tocar em algumas bandas de bailes, né, tocava samba, bolero, essas coisas. Uma coisa que está cada vez menos, né? Essa coisa dança de salão também, né? Então, vamos lá, para a gente finalizar a aula aqui. Aspectos musicais. Uma revisão de mais ou menos tudo que eu já falei, que eu sempre pergunto esses 3 aspectos, se vocês já estão ligados nisso, né? Síncope, muito importante, aspecto musical, síncope, tá bom? Se não entendeu muito bem a minha explicação ali de síncope, vai ter um outro vídeo, eu vou colocar lá
Final da aula, tá bom? Síncope. Samba sincopado. É isso. Canto responsorial com palmas. Nossa, eu errei bastante na hora de escrever essa aula. Violão, cavaquinho, pandeiro. Então, aí, aqui, nessa lista aqui abaixo, aí vai por fases, né? Então, no batuque, que é na capoeira, você tem basicamente lá uma coisa ainda muito primitiva. Eu nem coloquei como atabaque, berimbau, a gente não usa isso em samba ainda, né? Veio a ideia do batuque, ela veio atualmente de uma outra forma, né? Então, naquele samba chamado de partido alto, a gente tem os instrumentos dos choros, violão, cavaquinho, eu botei pandeiro aí, né? Mas no início nem tinha um pandeiro, né? Na verdade, violão, cavaquinho, flauta, tá bom? O pandeiro você pode colocar um pouquinho depois, mas enfim, também aceito ali. Depois, mais embaixo, o samba, que eu chamo de samba sincopado, samba mais urbano, aquele do Ismael Silva, se você jurar, aí começa a introduzir o samba do pessoal da Estácio. Você tem Brancura, enfim, João da Baiana. Você tem esses sambistas, ele começa a fazer o samba sincopado. Antes você tinha síncope, mas não era uma coisa tão sincopada assim. A música brasileira toda tem alguma síncope, né? Mas esse samba, né, do pessoal da Estácio, esse samba que eu disse que a síncope era associada à malandragem, para isso precisou se introduzir surdo, tamborim, uma coisa que você tinha as levadas bastante sincopadas, tá bom? Deixa eu colocar aqui rapidamente, eu nem estava previsto isso, né? Eu vi de uma forma bem simples, uma levada, né, de batucada. Foi esse aqui. Ó, aqui tem a subdivisão bem explicada aqui, ó. A síncope aqui, cada quadradinho azul é o que o cara tá tocando, e o branco ele tá dando pausa, né? Então a síncope aqui, ela vem o seguinte, ó, tá vendo que todo o primeiro quadradinho desse grupo de 4 tá branco? Só esse daqui, ó, só esse terceiro, no caso no tamborim, tá? Olha aqui no tamborim. Então a síncope é isso, você toca ele fora do primeiro quadradinho, que seria esse aqui que está preenchido e esse. E aí isso dá a ideia de síncope, tá bom? Falando de uma forma bem simples. E aí depois você tem a bateria, não a bateria, né, igual do rock, bateria de escola de samba, né, do samba enredo, tá bom? Com a gafieira você entra os sopros e a bateria, igual do rock, né, instrumento chamado bateria. Que aí vai ter depois na bossa nova, além disso tudo, isso tudo vai somando, tá? Além disso tudo, na bossa nova você tem o piano, o baixo acústico, aí você já tira um pouco o cavaquinho de cena, na bossa nova não tem. No pagode raiz você volta esse violão, cavaquinho com surdo, tamborim, etc. E aí você acrescenta os instrumentos, tantã, reco-reco, banjo, isso a gente viu na outra aula, tá bom? E que também a gente viu na outra aula, no pagode dito romântico, né? Você tem o teclado, baixo elétrico, tá bom? Alguns aspectos sociais, músicas ligadas às classes populares. Mas tem os bailes de elite que toca samba. Hoje, antigamente não, é sempre ligado às classes populares, tá bom? De origem negra, com certeza de origem negra. Associado à música nacional em 1940, então Getúlio Vargas ele profissionaliza a partir do momento que isso vira um produto vendável até para ir para fora. Aí aquele sambista parou de apanhar e ele vira um músico profissional, porque o Estado reconhece isso como uma coisa boa e para de agredir fisicamente esses músicos. Ele vai da forma folclórica à indústria cultural, né? Tem elementos de artes visuais e de teatro no carnaval, né? Quem já viu um desfile de escola de samba, né? Os carros alegóricos, as fantasias belíssimas, né? Até por isso aí o slide de lápis de cor. A dança, que é a gafieira da dança de salão, e os miudinhos, os passos, né, do samba individual, né? E aí você tinha antes, né, a umbigada, né? Originalmente a umbigada como passo, e o samba de roda, né? O samba de roda,
que hoje em dia é dito como roda de samba, né? Naqueles moldes que eu falei, mais antigos, tá bom? O pagode de mesa ele é um pouquinho diferente hoje em dia. E alguns aspectos tecnológicos. O samba, como ele pega desde o final do 19 até hoje, então ele atravessa muitos aspectos tecnológicos, mas os principais deles. Em 1901, a Casas Edison, o fonógrafo, o primeiro aparelho que grava som. Isso foi importante para propagar, né? Isso surge paralelo ao samba. O samba não era gravado ainda, não se tinha interesse. Na década de 20 ainda era de transmissão, um pouco de transmissão oral, né? Acontecia na casa das tias, e aí surgem os discos que vai gravar. O Donga grava e depois começa a surgir outros sambas. Na década de 30 e 40 foi a era da rádio. A rádio não tinha televisão, então todo mundo ouvia rádio, tinha telenovela em rádio, os programas de rádio era de auditório, era uma coisa que tinha audiência absurda, assim, né? Não tinha internet, era o rádio, todo mundo ouvia rádio. Depois de 40, as primeiras televisões começam a surgir ainda para os mais ricos, né? E aí ela começa a profissionalizar a imprensa, começa a surgir mais ou menos nesse período, né? Imprensa, que eu digo, de grande alcance, né? Imprensa como indústria cultural. E ela começa a se aproximar isso do capitalismo, porque se você para de bater no músico, agora você é um profissional, então você pode finalmente trabalhar, ganhar algum dinheiro com aquilo que você fazia, né? Enfim, talvez daí que venha essa coisa romantizada de que o músico tem que ganhar pouco porque ele faz o que ele gosta, né? Enfim, essa é uma outra discussão. A indústria fonográfica prioriza o autor individual, então você tem que registrar suas músicas, não é mais aquela coisa folclórica de uma composição coletiva, como era no samba do início. Década de 50, você tem a TV. A TV começa a se propagar na década de 50, perdão, não é de 40, aí futuramente, né, começa a ter o samba enredo, a TV ela começa a transmitir no noticiário sobre os desfiles, mas aí depois só na década de 80 que vai ter o sambódromo, essa coisa mais que vira espetáculo, né? Porque a TV você tem o visual, você tem o apelo visual. Então, se na música pop a MTV ela revoluciona, aí você passa a ter o videoclipe com samba, o visual do samba é o carnaval, que é o que se exporta para fora até hoje, né? Não que, né, outros grupos também, né, fazem show, mas o carnaval é o mais conhecido, né? Antes do desfile de escola de samba, você tem a bossa nova, que é outra coisa que exportou também. A gravação ela começa a se aperfeiçoar, né? A partir da década de 40, 50, você passa a ter a gravação elétrica, então a bossa nova ela se aproveita disso e não precisa mais ter instrumentos tão barulhentos no sentido de volume alto, né? Então você tem uma coisa mais que o ouvido considera sofisticada, e na década de 80 você tem então aí o pagode, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado, estão aí as referências bibliográficas e um abraço a todos.